Eu sei que eu estou terminando aqui ainda o domingo, a gente vai abrir a semana, seria Austral lá em cima, tem feriado nessa semana, mas eu tava pensando aqui numas coisas que eu odeio, né? Porque estão rolando alguns assuntos que eu odeio na NFL, então esse é o tema principal aqui. Vamos começar a semana falando de ódio na semana que é a da Páscoa, mas tudo bem, né? Não interessa. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, quero saber sua opinião, deixa aqui embaixo seu comentário, aquilo que você não gosta de discutir, aquele assunto que te irrita bastante quando é discutido, deixa o seu like, seu hype, se inscreva, compartilhe, claro, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, tem grupo no Telegram, você colabora pra gente manter esse trabalho vivo, vamos nessa então, roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar aqui pedindo aquela moral para o Gol, né? Hoje vai ter podcast lá, você vai conferir nessa segunda-feira, vai ter um na cara do Gol, a gente tá conversando, você que gosta do futebol, da bola redonda, dá aquela moral lá também. E temos a nossa parceiraça aqui, estou falando da Invictus que você vê aqui embaixo, QR Code e o cupom TOQUEPASSA, 10% de desconto, aproveite, os produtos estão num preço maravilhoso de off-season, tem brinde, então, não perde tempo não, tá? Aqui embaixo na descrição tem o link direitinho, vá lá, confira e use o cupom TOQUEPASSA. Aliás, o cupom dá direito a 10% de desconto em todo o site da Invictus. Então, não perca tempo, confira. Vamos lá para as notícias aqui. A gente começa passando rapidamente por algumas. Tom Brady dizendo que conversou com a NFL sobre a possibilidade de voltar. Essa aqui é um pouquinho mais antiga já, né? Aconteceu acho que lá na sexta-feira. Mas, cara, é assim, eu queria trazer porque ele tava falando na CNBC, né? Na boa, Tom Brady, você aproveitou o seu momento, você viveu, você foi o cara, você é o cara ainda. Para de querer aparecer a todo instante, não dá mais, cara, sério, não dá pra voltar. 48 anos, você jogou bem no flag, é flag football, é outra coisa. Joga flag, então, faz um tryout. Tem até a notícia aqui, ó, do Robert Griffin, né, que foi convidado aqui pelo time dos Estados Unidos para fazer o flag, mas precisa de mobilidade, né? Não era o seu forte, Tom Brady. Então, calma, cara, quer aparecer demais? Pá. Sabe como é um bom jeito de você aparecer? Então aí já vou começar a primeira irritação aqui, ó. Bom jeito de aparecer é você abraçar a torcida dos Patriots. A torcida que te abraçou por 20 anos, que te defendeu contra todos os papos de que você era produto do Tom Brady, do Belichick, que você era trapaceiro, não sei o que. Os caras sempre te protegeram. E o que aconteceu? Ano passado você falou que você não tinha time pra torcida no Super Bowl. Então, tá aí. Brady, foi, passou, valeu, tá? Segue a vida. Notícia rápida aqui dos Bills assinando um contrato com o Damar Hamlin, contrato de 1 ano apenas. 28 anos, é um cara que jogou só 5 jogos no ano passado, ele teve uma lesão no músculo peitoral. Cara, assim, não é lá grande coisa, a gente sabe toda a história do Damar Hamlin, toda a ligação que tem, mas é um jogador que, pelo menos lá no grupo do Telegram, a sensação geral foi assim, mano, já foi, né? Valeu, obrigado. Mas tudo bem, o contratinho aqui não é muito caro, não, e você segura um cara que tem essa ligação toda com o time. Começou o encontro anual com proprietários, né, o encontro da primavera, e nós tivemos fala, por exemplo, do Andy Reid. O Andy Reid conversou sobre o Patrick Mahomes, sobre a recuperação do Mahomes, e ele falou que tá indo bem, né? Falou lá com a Judy Batista na NFL Network, falou que passou muito tempo aqui lá nas instalações dos Chiefs, que ele tá 7 horas por dia fazendo a recuperação. Que bom, né? Porque, convenhamos, é o que ele tem que fazer agora, e tá mostrando o progresso, mas não tem uma timeline, não tem um prazo para voltar. Não quis colocar assim, não, no primeiro camp vai ter uma participação, no segundo, não, ele falou assim, deixa o tempo rolar ali, a gente vai ver como é que é. Ainda existe a chance dele não jogar o começo da temporada, tá? Essa chance é bem grande, mas, é claro, né, a torcida dos Chiefs espera, até porque o Reid falou que ele está confiante e pode vencer com o novo quarterback, o Justin Fields, que chega lá como reserva. Então, na boa, né? Tudo bem, o Reid não ia falar assim, não, a gente contratou um cara aí que a gente, acha uma porcaria. Então, é normal que ele falasse isso, mas eu não confio no Justin Fields, principalmente se forem duelos de divisão, por exemplo,
com o Fields contra os Broncos, pedir para sofrer, contra os Chargers, pedir para sofrer, tá? Então, não confiaria não, tá? E o Josh Allen também tá fazendo aqui um bom trabalho, passou por uma cirurgia no pé, tá indo tudo certinho com ele, vai se recuperar. Ponto principal que a gente vai falar aqui no encontro é que o Adam Schefter tweetou isso aqui, né? E tweetou, porque eu vou falar que ele chuitou, não tem o que falar, então é tweet. A NFL mandou um memorando aqui para os times falando que não pode comentar sobre as negociações que estão fazendo no acordo coletivo com os juízes, né? Falou que tem umas discussões sensíveis que estão em andamento. Essa é uma preocupação agora no dia 31 de maio, né? Que se encerra o acordo coletivo, então existe a chance de termos uma greve da arbitragem no começo da temporada, o que é péssimo, porque aí seriam árbitros substitutos. Árbitro substituto não é árbitro de college football, porque o árbitro de college football vai estar focado no college football, né? A temporada já vai ter começado. Então, é de fato aí uma galera que reserva, né? Mesmo, né? Traz aí qualquer um. E é um problemaço. Já foi assim lá em 2012, então a gente não quer que aconteça de novo. Vamos aguardar. O acordo está acontecendo em Phoenix, ou o acordo não, a reunião está acontecendo em Phoenix, né? Reunião dos proprietários, e a gente tá ligado. Então talvez tenhamos já aí o NFL em 10, quem sabe uma live, alguma coisa nos próximos, nas próximas horas desta segunda-feira para a gente falar mais aqui no canal. Vou trazer só para mim, porque agora o assunto sou eu com vocês, e isso aqui eu acho que foi até inspirado numa ideia que meu grande amigo Vladimir Bianchini, e o Gustavo Faldon também, né? Eles tinham ali que era um programa irritando o Dr. Belata, né? Eles falavam que eu era parecido com o Dr. Osmar nas discussões, e eles queriam fazer um programa irritando o Dr. Belata para discutir as coisas do futebol. Então falar da Taça das Bolinhas, Mundial de 2000, assuntos que eu simplesmente abomino e acho uma besteira tremenda passar tanto tempo discutindo uma besteiraça dessa, né? Então, é chato só, né? Vamos discutir o Vai Brasa. Pô, que grande ime, né? Escreve o que você quiser na cabeça, dane-se, não tô nem aí. Pode escrever idiota na cabeça, tá tudo bem, serve. Não gostou, não compra e acabou. Mas vamos lá discutir as coisas que eu não gosto na NFL. Porque tem assunto também que a gente perde muito tempo discutindo e tem algumas coisas que me irritam porque são constantes, tá? E a primeira delas, o que me fez pensar nisso, hoje eu tava indo correr uma meia maratona e não consegui, eu passei mal no meio ia ser minha quarta meia maratona, não deu certo, não funcionou, mas eu tava pensando no caminho ali assim e falei, cara, uma das coisas que mais me irrita é a história do quarterback, do prospecto de quarterback que cresce na visão de várias pessoas entre os meses de janeiro e abril, né? Justamente quando não tem college football. São vários jogadores que passam a temporada inteira, você mal ouve falar desse cara, ninguém projeta como um QB do top 10, nada, e de repente esse cara passa a ter assunto. Não, esse cara aqui é o melhor da posição. A gente tinha muita certeza que o Fernando Mendonça era o único quarterback que era merecedor de uma pick de primeira rodada. E ainda sempre colocavam um porém que, olha, é porque esse ano é fraco também, né? Então você tem um time precisando de uma primeira rodada, um cara como o Mendonça, então, ok, vai lá, vale investir. Ele não seria a primeira escolha em outros anos. Mas aí já começa, olha, conversei aqui com o Ty Simpson, rapaz, estão falando que ele é o melhor. Não, não é o melhor. A gente passou o ano inteiro falando que ele não era um grande prospecto. Cogitou-se até se ele ia pro draft ou não. E, de repente, começam a tentar cavar essa história, né? Nessa conversa, nessa ideia que eu tive de falar das coisas que eu não gostava da NFL, eu até mandei lá no grupo de membros do canal, né? O pessoal do Amigo Ligado. Falei assim, ó, digam aí o que vocês não gostam também, o que vocês se irritam. Mandei esse exemplo, que era o principal para mim, né? Que é o misterioso caso de jogador que joga bem quando não tem jogo. Foi assim com o Anthony Richardson, né? E acabou enganando a equipe do Indianapolis Colts. Desculpa, Davi. Mas tem gente que cai nessas histórias, né? Ou então o Pro Day. Nossa, porque ele fez uns passes no Pro Day dele.
Claro, ótimo. O combine dele foi muito bom, sim, num ambiente estéril, um ambiente com as condições ideais de pressão e temperatura, ou seja, sem pressão nenhuma para um quarterback, e ele vai lá e faz um passe de 60, 70, 80 jardas, tá? E com um cara fungando no cangote dele, cobertura dupla, ele tem que ler antes. E isso é a situação que eu quero ver, né? Então, não gosto desse tipo de coisa. E aí o pessoal acompanhou e ainda foi acrescentando algumas coisinhas. O Wilson lembrou bem aqui do teto alto do prospecto de draft. Porque a gente pega muito quarterback que a gente ouve e fala assim, não, mas esse cara aqui, ó, tem um teto alto. Essa história caiu um pouquinho em desuso depois do Trey Lance. Porque Trey Lance era o quarterback do teto alto. Quarterback, se abrir um dicionário e procurar o termo teto alto, aparece a foto do Trey Lance. Todo mundo falava, esse cara que mal tinha jogado no college football, por conta de pandemia, não, esse cara tem um teto muito alto e não jogou. E a discussão existia, inclusive, com o Mac Jones. Não, o Mac Jones, ele tem um piso alto, mas o teto dele é baixo. Pô, o Mac Jones, já dá pra falar, jogou mais no San Francisco 49ers do que o Trey Lance jogou, né? Trey Lance tá aí rodando na liga, o Mac Jones é até um nome que se discute, que os 49ers podem ganhar alguma coisa ainda negociando esse jogador. Então tem essa questão, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em avaliar jogadores, prospectos, o que ele faz no college football, em ações de jogo, porque também teve papo, não... Teve essa, né? Não preciso nem falar quem foi que falou aqui, mas o Fernando Mendonça não foi testado em jogo grande. Como não foi testado em jogo grande? O cara foi campeão nacional, ele jogou os playoffs, ele jogou os jogos grandes de playoff, sabe? E ele brilhou na final. Como assim? Então, o que o Ty Simpson jogou de jogo grande que é tão melhor assim? Onde que veio o brilho dele? E por que ele não foi comentado tantas vezes, né? Porque não se comentou. Então, é um papo chato, né? E aí o Wanderson puxa um ponto bem interessante aqui, o Wanderson Gustavo, porque ele fala assim, dizer que prospecto do draft que não se confirma, que não confirma o hype, é um bust, né? Você carimbar o cara como uma fraude, sendo que ele, raras exceções, ele não falou que ele era mais. A galera erra na avaliação e a culpa é do jogador. Então vem lá, puta, um GM que vai lá e faz uma leitura do cara, que defende essa pique, não sei o quê. O analista, nossa, esse cara aqui, ele é a quintessência. Esse cara aqui eu comparo. Eu lembro que tinha até o... Me fugiu o nome do analista agora aqui, mas depois eu coloco nos comentários. O Peterman era avaliado como o mais pro-ready, né? O cara que tivesse pronto para colocar naquele draft. Deu no que deu, mas aí a culpa é do Peterman ou a culpa é de quem avalia errado e de quem fala uma besteira dessa, às vezes até motivado por outras coisas, por acordo de empresário, por agências que são as mesmas, né? A agência que negocia ele ali é o mesmo que negocia o jogador. Tem essa. Então a gente tem que tomar com muito cuidado. E quando o cara não joga bem, a culpa é dele, claro, mas quando ele não atinge o que eu espero que ele atinja, a culpa é minha por ter esperado. Ele nunca, a não ser que seja um caso, né? Não, porque eu sou o melhor que tem, vocês vão ver que eu sou o melhor. Aí esse cara, tudo bem. Aí você fala, ei, trouxa, você não falou que você era o bonzão? Mas quando o cara tá lá de boa, o Ken Ward, por exemplo, ficou quieto. O Ken Ward ficou na miúda ali. Se ele não virar aquele grande jogador, tudo bem. Né? Eu não tô vendo o Mendonça falar eu sou o melhor jogador que vai existir no mundo. Não, tá de boa. Então se ele não for, a culpa não é minha. A culpa não é nem do GM. Não rolou. Ou então de quem pintou ele como um cara que era a melhor coisa que existia na face da Terra, tá? Nessa história também te usa o Fábio Ramalho falando... GM que não faz o óbvio e tenta inventar no draft. Entra nessa também. Tem cara que quer ser mais... inventar a roda, né? Tem piques muito simples, que seria o caso de eu pensar esse ano a equipe dos Raiders, né? O Fernando Mendonça. É a pique número 1. Eu preciso de um quarterback, eu arrumei tudo em volta. Ele é o melhor prospecto, eu preciso de um quarterback. Ele é o único prospecto que eu entendo de quarterback. Vou colocar lá e pronto. Ótimo, né? Mas aí se o cara fala assim, não, se eu fizer um big splash,
caso dos Jaguars ano passado, eu vou fazer um big splash. Eu vou gastar 2 picks de um cara que, pô, pode jogar em 2 posições. Tá, então pega 2 caras que fazem a mesma posições ali. Mas não, você tenta... Esse cara aqui pode ser que faça isso, e aí você acaba com... Então eu tô aqui com o Fábio, né? E o Fábio, eu sei que ele tá falando também da equipe do Green Bay Packers, que poderia ter pego o Cooper DeJean, por exemplo. Seria tão óbvio, seria tão fácil, e teria resolvido um problema que tem no time até hoje, tá? O Otávio Cambraia, que é um antigo já consumidor do canal, ele trouxe uma que é um ponto que eu tenho aqui muito claro também, com uns ódios, a discussão sobre as zebras. Ele falou, futebol não é tão, assim, exato ali, né? Tem tantas mudanças de placar, nuances durante o jogo. Se o time perdeu, a culpa é da arbitragem, né? É a futebolização do futebol americano, e isso é bastante irritante. Não existia muito menos, tá? Mas de um tempo para cá passou a ser sempre assim. Você tem, sei lá, 100 snaps durante o jogo, e não é por conta daquele erro exatamente, por mais decisivo que possa parecer o lance, né? Muitas vezes um erro da arbitragem ajuda o treinador a mascarar vários erros. Aquela final da NFC dos Rams contra os Saints, a não marcação daquele pass interference é um erro muito clamoroso, é muito óbvio, é evidente, é muito ruim. Mas os Saints perderam também porque fizeram besteira o jogo inteiro. Eles tinham a faca e o queijo na mão em diversas situações e tomaram decisões erradas. Aí veio aquela falta que salvou todo mundo. O Sean Payton não precisou explicar as decisões que ele tomou durante o jogo. O Sean Payton simplesmente falou, arbitragem. Então chega com um super trunfo e fala assim, ó, arbitragem. Já não tem mais nada, né? Tudo que eu errei. Então, é chato a gente resumir um jogo que tem tantas e tantas situações, que acontecem tantas coisas, a simplesmente um lance. Existem erros que são claríssimos. Agora, ficar apontando que esse time é favorecido, que aquele time é... Porque a gente só lembra também quando o time é de alguma forma favorecido, e todo mundo invariavelmente já contou com um erro de arbitragem para ganhar, mas no meu caso é sempre, é só essa vez, porque eu sempre sou prejudicado, e com outro, não, isso aqui é reparação histórica, porque ele sempre foi ajudado. É um papo muito chato mesmo. Geralmente os times que estão vencendo são ainda mais alvos dessa história de que só vence porque é roubado, né? É tão ruim. Os Chiefs eram um time bom pra caramba de ver jogar, fazendo tanta coisa boa, resumia isso. Os Patriots lá, e depois, antes eram os Cowboys, todo mundo que ganha é sempre por conta da arbitragem, né? Muito chato, raríssimas exceções. Acho que o Seahawks esse ano, a galera fala menos, mas ainda tem um caso ou outro, tá? Outro assunto que eu não gosto. Sentença de morte, né? A sentença de, assim... Cara, a NFL vai acabar porque baniram o hip drop tackle. Não tem mais como fazer defesa se você não puder fazer isso. E aí você vai procurar os dados e fala assim, não, peraí, é tão pouco hip drop tackle e causa tanto problema. E tá aí a NFL, né, sobrevivendo. O tush push, não, tem que acabar com o tush push, porque se não acabar com o tush push, o jogo vai ficar muito chato e o jogo vai ser muito ruim. E tá aí, ninguém tá falando mais em anular, em abolir o tush push. Então, calma, sem tanto emoção na hora de cravar que isso vai acontecer, que aqui, nesse caso, aqui não tem como, tá? O Wanderson tinha até falado uma outra coisa, me acabou fugindo no roteiro, deixa eu voltar aqui e puxar que ele mandou, mas que eu concordo, falar que todo time que é eliminado dos playoffs, né, o ano dele é o ano seguinte, tá? E aí vai ser a próxima... Também tem essa. Muda tanta coisa na NFL, tanta coisa, e por isso que eu também sou contra. Eu acho que entra nesse mesmo ponto de a gente cravar. Eu não tenho como garantir nada. Eu não tenho como garantir que o Seattle Seahawks vai ser uma dinastia porque ganhou esse ano, porque as coisas vão mudar. E o Seattle Seahawks vai ter... Na NFL, dificilmente você vence anos consecutivos fazendo a mesma coisa. Você precisa trazer alguma coisa diferente, você precisa de algo novo. Os outros times vão se fortalecer, os outros times vão estudar mais sobre aquele time que passou. Então,
tudo isso vai ser mais complicado. Eu não sou o cara de cravar que, os Patriots não tem como repetir, não tem como fazer isso. Talvez tenha, né? Se eu soubesse, se tinha essa certeza toda aqui, eu ia lá e colocava apostas e tava rico e tava tudo certo. Eu posso supor que talvez seja isso, o mais provável é isso, mas eu não gosto muito de cravar, por isso até que tem menos sucesso, né? Quem crava ali é o cara que aparece, mesmo que ele erra, aí depois ele apaga vídeo, ou então ele fala que não falou isso, ou então lucra até mais do que falou uma besteira. É assim que funciona no jornalismo esportivo, infelizmente. O Davi Damasceno colocou aqui, o QB-centrismo, duelo de QB, jogador de sistema, a maioria do caso do QB mesmo, mas dá para falar de quase qualquer posição. Uso totalmente distorcido de estatísticas, né? Ou só uso burro mesmo, né? A gente sempre brinca aqui no canal que um cara que tá com a cabeça no forno e o pé no freezer, a temperatura média dele tá muito boa, mas ele tá morto, né? Ele simplesmente morreu, mas a temperatura média dele, então os números eles não contam tudo. Você pode usar os números para reforçar aquilo que você falou. Não, esse cara aqui ele é um bom jogador, olha, ele conseguiu tantas interceptações, ele teve tantas participações em lance ajustado, inclusive, porque tem muito jogador que aparece muito bem, que era o caso do Diggs, né, o defensor, né, lá dos Cowboys, era 8,80, então era muito nas costas dele, mas ele tinha muita interceptação, mas quando ele não conseguia interceptação, ele cedia 80 jardas. Então era esse detalhe. O cara é muito bom, tem números muito bons de interceptação? Tá, mas porque estão passando a bola mais na direção dele. Isso quer dizer alguma coisa. Sauce Gardner pode ter números piores, mas é porque estão passando menos a bola na direção dele. A galera foge dele. Era o caso do Reeves, é o caso desses grandes jogadores. Né? Então o pessoal foge desses caras quando você tem muitos números. Dá uma prestada atenção nesse detalhe. E o QB-centrismo já vem de longa data a briga aqui também no canal contra isso aqui, porque sempre ganha é por conta do QB, perdeu é por conta do QB, assim como, ou então é o treinador, tem que mandar embora, não adianta. Mas se você é fã do QB, se o QB já é provado, aí é o treinador. O Eli Manning, ele não venceu o Tom Brady, né? O time em que o Eli Manning jogava, New York Giants, com excelente trabalho defensivo, com o espanholo, com jogadores incríveis, venceu o New England Patriots. O time do New England Patriots, né? O time dos Giants venceu. E o Eli Manning foi clutch, mas ele não é melhor que o Tom Brady porque ele venceu os dois encontros. Não, o time se encaixou melhor. E ele foi clutch também. Ótimo, ele foi muito bem. Parabéns pra ele, mas isso não quer dizer que ele é melhor ou que ele venceu. O cara é freguês. Não gosto desse papo. Acho besteira. Assim como acho besteira falar assim: esse time aqui é um perdedor. Sempre que ele chegar, ele vai perder. Tá? Então, os Bills, se não ganhar esse ano, não ganha nunca mais. Não, eventualmente vai ganhar. A estatística mostra que se você 1% de chance, se você deixar no infinito, né? O 1% é 100%, porque invariavelmente vai acontecer. Não tem esse ponto aqui. E aqui eu vou discordar só do Davi para não falar que não é, porque ele falou que ele discorda, que irrita ele profundamente running back para MVP. Ele falou para não dar, para ele não dá. Agora running back ganha jarda quando o time tá ganhando. Cara, Derrick Henry tinha que estar em papo de MVP, porque ele conseguia fazer um ataque funcionar com o Tannehill jogando. Ele sempre conseguiu, tinha que estar naquele papo, sim. Eu acho que o McCaffrey, há 2 anos, tinha que ter sido, não tinha nenhum cara que tinha jogado melhor do que ele, e ele desafogava, ele era a alma, né? Se você tirasse ele daquele time, o time era outra coisa, né? Então eu acho que a discussão, mas, no geral, eu concordo com ele só porque ele falou que MVP já é um saco. Então começa a temporada, primeira semana, esse cara aqui é MVP, hein? MVP. Segunda semana, agora é o outro que é MVP. Terceira, quarta, toda hora tem uma discussão de MVP, sendo que é um esporte extremamente coletivo. Futebol americano é um jogo que exige todas as peças funcionando muito bem. O Joe Burrow, há 2 anos, era para ser o MVP, mas o time não chegou nos playoffs porque não tinha defesa. Então, eu vou discutir quem era o melhor jogador. O melhor jogador era o Joe Burrow, sem dúvida. Mas como não chegou nos playoffs, porque não tinha o restante, ele ficou fora da conversa. Então, é chata essa história aqui. Mas eu quero saber de vocês aí. Diz aí o que mais te irrita, o que você não gosta.
E a gente volta aqui em plantões. Quem sabe fazer uma live sobre esse papo de irritações. Valeu, galera. Aquele abraço.